paixão por carros desde de pequenininho sempre foi muito forte, né? E eu sempre fui aquela pessoa muito curiosa, tão tal que quando mãe comprava os carros em Manaus, brinquedos na verdade em Manaus, para revender aqui em Teresina, né? E aí quando ela me presenteava com um carrinho, a primeira coisa que eu queria fazer era desmontar o carro. Não sei por que razão, talvez por curiosidade, aquele senso de querer saber o que tinha dentro e tal. O problema era na hora de remontar, que era um choro danado, que não conseguia remontar, e ela ficava estressada, que não conseguia montar, e que eu acabava quebrando os brinquedos, né? Quebrando assim, por não saber remontá-los. E eu me lembro, assim, vagamente, que na época o pai era gerente do Bradesco, então a gente passou uma época morando fora, né? A primeira transferência, quando ele saiu daqui de Teresina, foi para morar em Mamanguape, que é um município que tem próximo de João Pessoa, na Paraíba. E eu me lembro assim, vagamente, que quando eu via as miniaturas de carro na escala 1 para 18, eu ficava enlouquecido, vontade de ter, e aí ela comprava. Aí nessa época eu já tinha aproximadamente aí uns 10, 11 anos, aí eu já conservava, eu guardava, então, e nessa época eu comecei a colecionar, então eu brincava muito de carros. Na época nós saímos de Mamanguape, nós fomos transferidos para Picos, aliás, para Campo Maior, e de Campo Maior em Picos. E em Campo Maior eu brincava muito com meus vizinhos lá. Era da época que a gente ia na casa do outro, a gente montava uma cidade. E aí nessa época a mãe me presenteou com um caminhão que tinha até suspensão de mola, muito assim, muito bacana. E aí dessa época eu saí de Campo Maior, fui para Picos. Em Picos foi quando eu já tinha uma faixa etária de 14, 15 anos, então a paixão começou a crescer ainda mais, e quando eu falo em crescimento, era em crescimento. Eu não somente gostava dos carros menores, mas já começava a ter uma curtida em carros realmente reais, né? Meu pai assinou a 4 rodas, eu fiquei altamente extasiado, porque eu comprava aqui e acolá essa revista, e pai, quando fez a assinatura, eu fiquei muito feliz. Aí foi quando a internet chegou e eu pesquisava coisas sobre carro. Eu sempre tive muito isso, essa história de colecionar, né? Eu vou gravava propagandas automotivas no intuito de um dia vir a assisti-las, né? Contemplando, ainda hoje eu tenho algumas delas guardadas, contemplando corridas de carro que às vezes vinham junto com a revista. Em Campo Maior eu já tinha um hábito, meu pai não gostava de andar em carro sujo. Então chegou assim um período que praticamente quase todos os dias eu lavava o carro lá de casa. Era tipo uma espécie de mesada, né? Pai me dava mesada para eu fazer essa limpeza dos veículos. E em Picos, essa paixão por lavar carros, ela era tão intensa que eu começava de manhã e só acabava no final do dia. E era mesmo, meu amigo, um alisamento, assim, lavar os detalhes e tal. Naquele jeito que eu achava que devia lavar, né? Aí, em Picos, eu já comecei a dirigir. Então, nessa faixa etária dos 16 anos, a primeira vez que eu aprendi a dirigir foi no interior, onde a gente sempre passava nossas férias. E aí lá meu avô me pegou num Chevette, que a gente chama de Chevette, modelo Tubarão, em branco. E foi a primeira vez que eu realmente conduzi um veículo. E aí desde então, meu amigo, aí eu comecei a pegar nesses carros